A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos trazer uma mensagem com o título Sobrevivendo o Inverno para Desfrutar a Primavera. E o texto que nós vamos ler está em Cantares de Salomão, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 13. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Sobrevivendo o inverno para desfrutar da primavera, porque só desfruta da primavera quem sobrevive o inverno. Eu quero começar aqui falando para você algumas verdades sobre o inverno. O inverno traz prejuízos, o inverno traz frieza. E este inverno que nós estamos falando é o inverno espiritual. O inverno é apenas uma estação. E o inverno espiritual é aquela fase difícil que nós atravessamos, que nós passamos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus. Então o inverno traz prejuízos, o inverno traz frieza espiritual, o inverno traz paralisia, alguns param por causa do inverno. O inverno ele traz a morte. E quando se fala em morte, também falamos em morte espiritual. O inverno vem para todos, são verdades sobre o inverno. Nós não temos como evitá-lo nem como fugir dele, mas nós precisamos entender que o inverno é somente uma fase, que o inverno vai passar. Iniciando aqui, o inverno traz prejuízos. Quando o inverno vem, a geada, ela destrói a plantação. Aquela pessoa que plantou com a esperança de colher os seus frutos, vem um inverno rigoroso com as geadas e destrói a sua plantação. Então o inverno ele vai trazer prejuízos. A realidade é essa. Jó, ele perdeu o seu dinheiro, os seus bens. Jó perdeu a sua saúde. Ele foi acometido de uma chaga maligna desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó perdeu sua família, ele perdeu 10 filhos em um dia só. Quando o inverno espiritual chegou na vida de Jó, ele vem trazendo prejuízo na área financeira, na área da saúde e na área familiar. Jó teve prejuízos, porque o inverno ele traz prejuízo. O inverno também ele traz frieza espiritual. Ele traz uma frieza na vida da pessoa, muitas vezes. Ele torna a pessoa indiferente às coisas de Deus, a pessoa fica fria, a pessoa pode ouvir a melhor pregação, que aquela pregação parece que não está fazendo efeito. O coração daquela pessoa parece que está congelado. O inverno, essa fase difícil, ela pode fazer com que a pessoa esfrie espiritualmente. Você pode observar que na época que Jó passou por essa fase difícil, por esse momento difícil, ele esteve ali em oração para quê? Para não esfriar espiritualmente. A Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre a igreja de Éfeso que perdeu o primeiro amor. E às vezes o inverno ele vem trazendo esse esfriamento espiritual para a vida da pessoa. A Bíblia fala em Mateus 24, versículo 12, na parte B, que o amor de muitos esfriará, que os últimos tempos será tempos de esfriamento espiritual, e o inverno traz essa frieza espiritual. O inverno espiritual também, ele paralisa, muitas vezes ele paralisa as pessoas. E você vê aqui no texto de Cantares, capítulo 2, versículo 10, quando Salomão ele diz assim: levanta-te, amiga minha. Ele está mandando ela se levantar, se colocar de pé. Aí ele vai dar uma notícia: o inverno passou, as chuvas cessaram e se foram,
porque o inverno ele paralisa. Nós vemos em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, que Jesus havia morrido, mataram Jesus e sepultaram, e Jesus já havia ressuscitado. Jesus tinha dado uma ordem para os seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, aguardando a promessa, o Espírito Santo, que iria descer ali para capacitar a igreja, para fazer a obra de Deus. Porém, 2 discípulos no caminho de Emaús, quando o inverno espiritual veio, depois que mataram a Jesus e sepultaram ele, eles não acreditaram mais que as coisas pudessem mudar para a vida deles, que eles poderiam viver dias melhores. Eles desistiram de tudo, eles estavam parando. Eles haviam desistido, eles estavam indo para uma aldeia, uma aldeia desprezível, um cantinho. Estava indo lá para Emaús quando Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém. Na linguagem de hoje, aí, como o povo fala, chutou o balde, desistiu do Evangelho. Jesus tinha chamado eles para pregar o Evangelho, mas agora, depois da morte de Jesus e do sepultamento, ainda que eles tinham ouvido que Jesus havia ressuscitado, mas eles não estavam acreditando mais em nada, e eles estavam indo lá para a aldeia de Emaús, quando Jesus entra no caminho de Emaús para despertar aqueles discípulos. O inverno ele traz paralisia, e nós estamos vivendo uma época de inverno, uma época de uma fase difícil para toda a humanidade com esse vírus, né? Coronavírus, essa pandemia que tem assolado a humanidade e tem trazido uma fase difícil, um inverno, um tempo de sofrimento e de gemido na terra. E esse coronavírus tem feito muitos pararem, muitos servos de Deus, muitas servas de Deus pararam a caminhada. Eu não estou dizendo sobre o fato daquelas pessoas de grupo de risco que têm que ficar em casa por medida de prudência, eles estão impedidos de ir até o templo para adorar. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que tem pessoas que nem estão no grupo de risco, jovens, servos e servas de Deus, que em algumas cidades, como aqui em Valadares mesmo, a igreja continua funcionando, não funcionando como estava funcionando antes da pandemia, com um número menor de pessoas, com algumas medidas de segurança, mas está funcionando. Mas essas pessoas não sentem mais vontade de ir à igreja, elas esfriaram na fé e elas pararam na caminhada, elas desistiram de caminhar. Elas não estão em casa orando, não estão em casa lendo a Bíblia, elas simplesmente pararam. Muitas pessoas estão parando também nessa época de pandemia, desistiram da caminhada. Tem gente que está indo para o supermercado porque precisa comprar comida para comer, tem gente que está indo para o trabalho porque precisa trabalhar, e isso é verdade, não tem como viver sem dinheiro, porque o dinheiro é através do dinheiro que vai comprar os alimentos para manter a casa. Mas ele vai em todos os lugares, mas não vai mais na igreja, porque o problema não é mais o coronavírus, o problema é o esfriamento espiritual e a paralisia. Ele parou de caminhar. O inverno espiritual, essa fase difícil, fez ele parar na caminhada. Porque será que é só lá dentro do templo que vai pegar o coronavírus? No supermercado, no trabalho, na rua, no ônibus que pega, não vai pegar o coronavírus? Então nós vemos que o inverno ele traz paralisia. O inverno também ele traz o isolamento. Muitas vezes, quando chega o inverno espiritual, quando chega aquela fase difícil da vida da pessoa, a pessoa se isola, ele quer ficar só. A Bíblia fala que Elias, quando o inverno espiritual chegou na vida dele, Jezabel estava perseguindo o profeta Elias. Elias foi para debaixo de um zimbro, ele foi com seu moço para o deserto, e depois ele disse para o seu moço: você pode voltar, porque daqui para frente eu vou caminhar sozinho. Ele se isolou e ele ficou debaixo de um zimbro ali, ele estava pedindo a Deus a morte. Ele depois que Deus manifestou a glória dele, enviou o anjo, deu pão cozido nas brasas para ele comer, deu água, revigorou ele e disse para ele continuar caminhando. Ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida e novamente ele entrou dentro de uma caverna. Talvez esteja pregando nesta noite para pessoas que entraram dentro da caverna,
a fase difícil chegou na sua vida, você ficou desempregado, ou você ficou desempregada, ou você se decepcionou com seu marido. Muitas pessoas pararam no meio da caminhada. Muitas pessoas, no meio dessa caminhada, dessa luta, pararam. Elias entrou numa caverna. Certa vez também Abraão entrou dentro de uma tenda. E ali dentro daquela tenda, Abraão, ele começou a fazer planos que Eliezer seria o herdeiro de tudo aquilo que ele tinha. Foi necessário Deus tirar Abraão de dentro da tenda, mandar ele olhar para o céu e contar as estrelas. Então Deus disse para Abraão: Abraão, assim será a tua descendência. Abraão, não está tudo acabado, Abraão, eu te fiz uma promessa. E muitas pessoas também desistiram, pararam, porque o inverno espiritual chegou, porque está passando uma fase difícil, a enfermidade chegou na sua casa, a morte de um ente querido. Quando chega o inverno espiritual, quando chega aquela época difícil, na vida da pessoa muitos param, desistem, o inverno paralisa. O inverno também traz a morte. Só em São Paulo, no último inverno, numa noite só em São Paulo, morreu 6 pessoas por causa do frio. O inverno traz a morte, e essa morte aqui também, ela traz um significado de morte espiritual. Muitos morrem espiritualmente por causa do inverno, porque chega aquela fase difícil, ele se isola e ali ele vai morrendo dia após dia, ele vai definhando espiritualmente falando. A Bíblia fala que Paulo estava dentro de um navio e esse navio estava indo para Roma. E a Bíblia diz que esse navio, ele atracou numa pedra e esse navio foi se quebrando. Aquele comandante daquele navio, aquele centurião, permitiu que os presos, porque aquele navio estava levando os presos para Roma e Paulo era um desses presos, foi preso por causa do Evangelho, permitiu que eles nadassem ou eles pegassem os destroços daquele navio, tábua, qualquer coisa, e segurasse e se salvasse da forma que pudessem. E eles chegaram lá na ilha de Malta. Quando chegaram na ilha de Malta, estava uma chuva e um frio intenso. E a Bíblia vai dizer que aqueles moradores daquela ilha fizeram uma fogueira para que aqueles homens não morressem. Atos 28, versículo 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Era inverno, eles fizeram uma fogueira e através daquela fogueira eles puderam ser aquecidos. Neste momento que você está ouvindo essa live, vamos pedir a Deus que Deus faça uma grande fogueira, a fogueira do Espírito Santo, para poder ressuscitar pessoas que já morreram espiritualmente através dessa pregação, para que Deus venha dar vida àqueles que já estão morrendo por causa do intenso frio espiritual que esse inverno está trazendo. Talvez você já havia perdido a esperança, talvez você já tenha desistido de caminhar ou de servir a Deus. Pode ser que você já tenha sido um grande pregador da palavra de Deus, uma pessoa que adorava a Deus na igreja, que tocava os instrumentos, mas o inverno espiritual veio te trazendo frieza, te paralisando e até mesmo querendo te matar espiritualmente, acabar com a sua vida espiritual. Mas nesta noite, através do Espírito Santo, Deus está acendendo uma fogueira aí aonde você está, para quebrar esse gelo que entrou dentro do seu coração e você ter forças para voltar a caminhar e voltar a adorar a Deus. Uma outra verdade que nós precisamos saber sobre o inverno é que o inverno vem para todos. Para alguns o inverno é até mais longo e mais rigoroso, para outros é menos rigoroso ou menos longo, mas o inverno ele vem para todos e nós não temos como evitá-lo, nós não temos como fugir do inverno. Ninguém nessa terra tem como fugir daquela fase difícil, daquele momento difícil. Ninguém tem como fugir. Todos nós, pode ser rico, pobre, bonito, feio, velho, novo, todos nós passamos e ainda passaremos enquanto estivermos vivos por dias difíceis nessa terra. O inverno é uma estação e todos nós passamos por ela.
E essa época agora que estamos vivendo aqui no globo terrestre, em todo o mundo, essa pandemia do coronavírus, é um inverno que vem assolando toda a humanidade, é um tempo difícil que tem chegado para todos e nós não temos como fugir do inverno. As aves, elas fazem migração, elas quando chega o inverno num determinado lugar, elas vão para outros lugares, elas fazem aquela migração e vão para outros lugares. E nesses outros lugares que elas vão, elas podem se alimentar, elas podem sobreviver, e quando o inverno termina, elas voltam novamente para aquela região onde elas estavam. A migração ou a invernada, elas fogem do inverno e vão para outro lugar, mas nós não somos como as aves, nós não podemos fugir do inverno. Você pode observar que nesse texto aqui, fala que quando o inverno termina, ouve-se a voz das rolas, dos pássaros. Os pássaros voltam a cantar, porque no inverno não se vê os pássaros, porque os pássaros fugiram do inverno. Eles invernaram, eles fizeram migração para uma outra região, mas nós não temos como fugir do inverno. Nós não temos como evitar e nem como fugir desse inverno espiritual que nós estamos passando. E o salmista Davi, no Salmo 55, versículo 6, ele fala de forma simbólica isso. Ele fala que se ele fosse uma pomba, um pássaro, ele fugiria do inverno espiritual. Ele fugiria do tempo da tempestade, da luta. Então não tem como eu e você fugir. Nós temos que enfrentar o inverno e vencer ele, porque depois do inverno virá a primavera. E se a gente sobreviver o inverno, a gente desfruta a primavera. Olha o que ele diz no Salmo 55, versículo 6. Assim eu disse, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Versículo 7. E eis que fugiria para longe e pernoiteria no deserto. Versículo 8. Apressar-me-ia a fugir da fúria do vento e da tempestade. Ele está passando por uma fase muito difícil. O inverno espiritual chegou na vida dele. Aí o que ele diz? Quem me dera que eu tivesse asas como de pomba, eu voaria e pernoitaria no deserto. Eu fugiria para escapar da fúria do vento e da tempestade. O inverno veio sobre a vida dele, mas ele não é uma pomba, ele não é um pássaro. Nós também não somos, nós não temos como fugir do inverno. Nós temos que enfrentar esse inverno. Essa é uma verdade. Mas nós também precisamos entender que o inverno é só uma fase. E eu estou aqui para abrir a sua mente, eu estou aqui para te despertar através dessa palavra, para você entender que esse inverno que você está passando, que essa fase difícil de lágrimas, de choro que você está passando, que ela vai passar. Eu estou aqui através dessa palavra para despertar no seu coração a esperança de que essa fase ela não vai durar a vida toda. O inverno ele tem início, ele tem um meio e ele tem um fim também. O problema não vai durar a vida toda, Deus vai te dar vitória. Olha, então o inverno ele vai passar. O Salmo 30, versículo 5, diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro ele pode durar até uma noite. Pode durar todo o inverno, mas a alegria ela virá pela manhã. Então vai chegar o tempo da alegria. Entendemos que o inverno vai trazer prejuízo, paralisia, pode trazer morte de alguns, mas uma coisa é certa, depois do inverno virá a primavera. Mas para a gente desfrutar a primavera, nós precisamos sobreviver ao inverno. No inverno não vai ter grandes colheitas, no inverno talvez não vai ter uma festa, no inverno não vai ter viagens. Nós estamos passando agora um inverno, mas nós precisamos sobreviver ao inverno. E eu estou te convidando a lutar para sobreviver esse inverno, para que você veja a primavera. Pode ser que lá na página do seu Facebook você não tenha muitas coisas de bênçãos, de vitória para colocar. Você não tem nem postado muitas coisas, porque você está no inverno, você está no choro, na dificuldade, e você não vai ficar colocando lamentações. Mas
Você vai sobreviver esse inverno para que chegue a primavera e quando chegar a primavera você vai colocar lá, eu sobrevivi, eu venci, eu passei pelo inverno, eu adquiri experiências e agora eu estou colhendo. Agora chegou o tempo da primavera. O tempo da primavera é o tempo da colheita. Então agora eu quero te falar sobre algumas dicas de ouro para sobreviver ao inverno. Dicas de ouro para sobreviver ao inverno. Eu vou agora te ensinar através da palavra como que você vai sobreviver esse inverno. Porque talvez você esteja dizendo, pastor, eu já parei. Pastor, eu já estou quase morrendo. Pastor, eu estou entrando em depressão, eu já entrei em depressão, o inverno me apanhou e eu não estou tendo forças para sair, para vencer, para superar. Então eu vou te dar algumas dicas de ouro para sobreviver ao inverno. A primeira dica é não se entregar, se exercitar. Aí eu te pergunto, fazer exercício é fácil? Se fazer exercício fosse fácil, não tinha tanta gente barriguda e tanta gente obesa, né? Porque o exercício ele vai ajudar nisso, mas muitas pessoas começam, dieta é uma coisa difícil, o exercício é algo muito difícil e complicado. A gente se abster de certos tipos de alimento é uma batalha, não é? Mas você precisa exercitar espiritualmente para você vencer esse inverno espiritual. E eu vou te falar que eu assisti um documentário uns tempos atrás, e nesse documentário ele mostrou um alpinista. Esse homem ele era médico e ele também era alpinista. Ele tinha uma equipe que trabalhava naquelas montanhas de gelo e eles resgatavam alpinistas que muitas vezes ficavam presos em cima das montanhas, no meio do gelo, e eles resgatavam. E esse médico também era alpinista. E um dia ele resolveu escalar uma montanha. E ele foi escalando aquela montanha, foi subindo. E ele conseguiu chegar no pico daquela montanha. E tinha muito gelo. Só que foi aumentando o frio, foi aumentando, foi geando, foi ficando mais frio. E quando ele olhou, ele viu que estava difícil dele conseguir descer ali. E ele olhou, já estava escurecendo. E ele pensou, se eu for tentar descer essa montanha agora no escuro, eu vou morrer. Então eu só vou poder descer dessa montanha amanhã de manhã, só quando clarear o dia. E ele pensou, o que eu vou fazer agora? E ele falou, eu tenho que sobreviver aqui no topo dessa montanha, sozinho no topo daquela montanha. Um documentário que mostrava como aconteceu com ele. E ele ali no topo daquela montanha, ele entendeu que ele não podia parar, porque se ele parasse, ele morria. Se ele cochilasse ali em cima, ele morria. Então ele começou a bater o pé, ele batia os pés, ele mexia com as mãos, ele exercitava com os dedos, ele não podia parar um segundo. Ele passou aquela noite lutando contra a morte, disse que foi a pior noite que ele já passou na vida dele, uma noite de inverno no topo de uma montanha, lutando contra o frio, lutando contra aquele inverno, contra aquele dia difícil, contra aquela noite de batalha. E ele disse que de repente começou a dar aquele vento frio com aquela geada e ele fez um buraco ali, ele ficou dentro do buraco para ficar um pouco mais abrigado. E em todo instante ele batia o pé, em todo instante ele mexia com as mãos, em todo instante com a luva na mão ele mexia. E ele mexia porque ele não podia ficar parado, se ele parasse ele morria, ele ia morrer congelado. E ele de tempo em tempo ele tirava a luva e pegava uma lanterna que ele tinha dentro da bolsa e ele colocava nos seus dedos para ver se os seus dedos já não estavam queimando, porque o gelo queima, os dedos ficam todos pretos. E ele olhava e como é que estava a situação dos dedos dele, e ele voltava a colocar a luva e mexer de novo com os dedos e movimentando os pés e as mãos. E de repente, quando ele olha para o relógio, pensando assim, já deve ser 3 horas da manhã, porque a luta está grande. Quando ele olhou para o relógio, quase que ele cai morto ali mesmo. 11 da noite, ele pensava que já era 3, porque a luta estava grande demais. E ele pensou, não posso mais olhar para o relógio, para mim não desanimar. E ele ficou aquela madrugada inteira ali lutando. Ele não podia parar um momento, ele tinha que se exercitar, porque senão ele morria. Resumindo, quando o dia vai amanhecendo, o frio ainda é mais intenso.
mas ele foi vencendo ali, foi vencendo. E quando chegou pela manhã, ele pegou uma pequena tesoura que ele tinha dentro da sua bolsa, ele foi abrindo covas na neve, e ele foi colocando as mãos naqueles buracos, e ele foi descendo, e ele sobreviveu. Ele sobreviveu por um milagre, mas ele sobreviveu porque ele não se entregou. E o que Deus está dizendo para você é isso mesmo, você não pode se entregar. O frio está intenso, as geadas estão vindo sobre a sua vida, a luta está grande, mas você precisa sobreviver. E para você sobreviver, você precisa se exercitar, você precisa acordar pela manhã, dobrar os seus joelhos e falar com Deus, você precisa colocar um som, você precisa colocar um louvor e abrir a sua boca mesmo sem força e cantar no meio desse inverno. Você precisa se exercitar, você precisa ler a Bíblia, você precisa se alimentar das coisas de Deus para você vencer. Você precisa tapar os seus ouvidos para as notícias ruins que nós temos visto direto, determinadas emissoras de televisão que só fala coisa ruim, só fala em morte, só fala em coisas que vai trazendo mais ainda complicação para a vida daqueles que já estão abatidos, que já estão com medo, que já estão desistindo da caminhada. Então a primeira coisa para você sobreviver esse inverno é você se exercitar. Segunda coisa que você precisa fazer é não ficar isolado. Entenda o que eu estou dizendo. Nós estamos num tempo de isolamento social, não é isso que eu estou dizendo, que você não pode ficar de quarentena, ainda mais se você está na idade de risco, não tem necessidade, no grupo de risco, não tem necessidade de estar saindo, lógico, você tem que ser prudente, mas eu estou falando não ficar isolado espiritualmente. Você está precisando de ajuda, pede para alguém orar por você, orar com você, através do telefone, através de uma mensagem de WhatsApp. Você não pode ficar isolado. Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 12, fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E um cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Fala também que se forem dois, um aquece o outro no inverno, mas se for um só, como ele se aquentará? Então a Bíblia está falando sobre a comunhão, a Bíblia está falando sobre a união, a Bíblia está falando sobre andar juntos. Você precisa caminhar, talvez você esteja pregando para alguém que já desviou da sua igreja, saiu da comunhão, mas você não pode caminhar sozinho, porque se você caminhar sozinho no inverno, você morre. Existe uma fábula chamada Fábula da Sobrevivência, que diz que os porcos espinhos, numa era glacial, todos os animais estavam morrendo por causa daquele rigoroso inverno, mas os porcos espinhos, eles se juntaram uns aos outros e eles ficavam juntos, unidos ali. E através dessa união, deles estarem ali todos juntos, eles não morriam. Porém, eles espetavam uns aos outros, eles eram porcos espinhos, quando eles estavam juntos, eles se espetavam. Então é como se eles dissessem assim, esse negócio de ficar junto não está dando certo, porque esses espinhos estão me machucando. Aí eles iam se afastando dos outros, esses que se afastavam por causa dos espinhos que machucavam eles morriam. Então eles entenderam a verdade, eles tinham que suportar os espinhos para permanecer juntos, aquecidos para não morrer. E assim eles fizeram, mesmo eles sofrendo com aqueles espinhos, eles permaneceram juntos para sobreviver. E o que isso quer dizer para mim, e o que isso quer dizer para você, que você não pode ficar isolado. Muitas vezes você teve alguma decepção na igreja que você congrega e você disse assim, lá eu não volto mais, e você resolveu ficar sozinho. E você sozinho, você não tem uma palavra para te fortalecer, você não tem os irmãos para contar um testemunho, para orar junto com você, porque você pensou assim, se eu estiver lá tem um monte de pessoas que está errada. Em todo lugar tem pessoas erradas, nós somos pecadores, somos falhos, mas apesar dos espinhos, nós precisamos caminhar junto. Talvez você que é uma esposa, você tem convivido mal com seu esposo, ou vice-versa, o esposo ou o filho, e você está pensando assim, na minha casa está cheio de espinhos, é melhor eu sair de casa e morar na rua. Aí você vai se isolar, você vai sair da comunhão da sua família. É melhor você conviver ali no meio dos espinhos, onde você tem um aquecimento espiritual para a sua vida, do que você caminhar sozinho. Uma outra lição que eu aprendo também, para mim poder sobreviver no inverno, é eu aprofundar as minhas raízes na oração.
Se você está passando um inverno espiritual, se tudo está difícil para a sua vida, eu vou te receitar um remédio eficaz, um remédio que vai ajudar você a sobreviver esse inverno, para você não morrer nesse inverno, para você ver a primavera, para você desfrutar das promessas que Deus tem na sua vida, daquilo que vai acontecer depois que esse inverno terminar, é aprofundar as suas raízes na oração. O inverno cruel da Europa, ele não respeita o tamanho das árvores, nem a idade delas. Quando o inverno vem, ele depena a árvore, ele tira as suas folhas, ele consome as suas flores, ele acaba com os seus frutos, ele arranca a casca da árvore. E quando alguém olha para aquela árvore, vê somente o esqueleto, o inverno acabou com aquela árvore. Aí quando a pessoa olha para aquela árvore, pensa assim, é o fim, não tem mais jeito, essa árvore não sobrevive mais, mas essa árvore ainda sobrevive. Essa árvore toda desfigurada, essa árvore toda arrebentada pelo inverno, ela consegue sobreviver. Aí você me pergunta, pastor, qual é o segredo para essa árvore sobreviver? A raiz dessa árvore, ela produz a seiva. Ela produz e ela concentra essa seiva ali na raiz. E essa seiva é que vai dar vida para a árvore, porque essa seiva, ela vai realizar o transporte de nutrientes para todas as células desse vegetal, dessa árvore. E essa árvore ela vai sobreviver, ela vai conseguir ainda superar tudo. Quem olha para ela pensa, acabou, mas não acabou. Essa seiva, podemos dizer que ela é equivalente ao sangue nos seres humanos. E a Bíblia diz que o sangue, ele é a vida. A Bíblia fala que o sangue é a vida. Se tirar o nosso sangue, a gente morre. Então a seiva, ali naquela raiz, ela armazena ali aquela seiva que vai trazer nutrientes, que vai alimentar aquela árvore e a árvore vai sobreviver. E também nós precisamos precisamos aprofundar as nossas raízes na oração. Sabe para quê? Para que a gente tenha seiva espiritual. A seiva significa o Espírito Santo, a raiz significa a oração. Quando nós somos um crente de oração, quando você é uma pessoa de oração, você não morre no inverno e você não perde a unção, porque o Espírito Santo ele vai te dar vida espiritual para você sobreviver o inverno. Você vai manter a chama acesa, e é isso que Deus está falando com você, que você vai vencer esse inverno espiritual, aprofundando suas raízes na oração. E quando você ora, você vai, de uma certa forma simbólica, vai produzir o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar vida espiritual para você, e você não vai morrer nesse inverno, e você vai sobreviver esse inverno. Olha o que aconteceu com Jó. Jó, ele passou por um grande inverno espiritual, perdeu seu dinheiro, suas finanças, perdeu sua família, sua saúde. Jó estava desfigurado, ele estava na cinza, no pó. Os amigos de Jó, quando chegaram, olharam para ele, estava como aquela árvore que tinha perdido toda a vida. O inverno espiritual chegou na vida dele. Os amigos de Jó, a Bíblia diz que eles ficaram 7 dias em silêncio, sem falar uma palavra com Jó. Sabe por quê? O luto dos judeus durava 7 dias, geralmente duravam 7 dias. Eles não falaram nada porque eles diziam entre si, vamos cumprir o luto de Jó. Jó já está morto, já acabou. Eles olharam para Jó como aquela árvore depenada lá pelo inverno. Acabou, é o fim de Jó. Mas Jó tinha raiz espiritual. Jó, ele era homem de oração. E a Bíblia vai mostrar no final do capítulo, no final do livro de Jó, no capítulo 42, que Jó, ele orava, e quando ele orava a Deus, a Bíblia fala que Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus curou Jó, Deus abençoou Jó, não acabou para Jó. Ele passou pelo inverno, ele superou o inverno para desfrutar a primavera, ele recebeu tudo em dobro daquilo que ele tinha. O nome de Deus foi glorificado na vida dele. Qual foi o segredo para Jó vencer tudo aquilo? A chama da esperança estava viva dentro do coração de Jó. Ele disse para sua esposa,
eu receberia o bem de Deus, não receberia o mal, como a louca fala tu, porque ela disse para Jó blasfemar. Jó falou assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Por que Jó, ele abria sua boca para glorificar a Deus diante das lutas? Porque Jó tinha raiz espiritual. Jó era homem de oração, ele orava pelos seus filhos. Essa oração fazia com que Jó, ele produzisse a seiva. O Espírito Santo estava na vida dele, dando força e dando graça para ele superar o inverno espiritual. Então Deus está dizendo para você superar essa fase difícil, você precisa intensificar a sua vida de oração. Nós estamos indo para 3 meses aqui em Governador Valadares, em que nós estamos nessa pandemia, né? Que nós estamos passando por essa fase de quarentena. Então, nós intensificamos o nosso tempo de oração. Ontem mesmo nós tivemos uma vigília de oração lá na igreja, que foi de 11 até 3 horas da manhã, mas foi muito bom estar ali buscando ao Senhor. E eu estava falando com os irmãos ontem, falei o seguinte, que esse tempo de pandemia tem feito com que eu intensifique o meu tempo de oração, com que eu venha criar mais raiz espiritual para que eu possa vencer o inverno, porque o inverno é rigoroso. E é isso que Deus está te ensinando para você sobreviver esse inverno, você aprofundar as raízes de oração, você buscar a Deus em oração para você ser cheio do Espírito Santo. E você ainda vai ter uma palavra de esperança para dar para aqueles que estão morrendo, esfriando, para aqueles que estão desistindo no meio desse inverno espiritual. E ainda nós vemos que nós precisamos, nesse inverno espiritual, nos dias difíceis, mantermos aquecidos. Sabe por quê? Porque nós precisamos ainda ajudar outras pessoas que estão também passando por esse inverno espiritual e precisam ser levantadas, precisam ser restauradas. E a Bíblia diz em Levítico capítulo 6, versículo 13, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús que eu falei para vocês? Eles estavam passando o inverno espiritual. A Bíblia diz que eles estavam tristes. A Bíblia também diz que seus olhos estavam escurecidos. Eles tinham desistido de tudo, estavam indo para Emaús. Sabe quem chegou no caminho de Emaús? Jesus de Nazaré. Sabe o que Jesus fez? Pregou para eles. Essa palavra, ela traz um aquecimento espiritual para a vida daqueles que está esfriando. Essa palavra traz renovo para aquela árvore que parece que já estava chegando ao fim. Essa palavra traz um aquecimento espiritual para quebrar o gelo que entrou na vida daqueles que estão passando pela fase difícil. E olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 24, versículo 32, lá no caminho de Emaús, quando Jesus pregou para aqueles discípulos, olha o que eles disseram. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eles foram aquecidos novamente, eles foram para Jerusalém. Jesus entrou na casa deles, orou pelo pão. Quando Jesus deu graças, eles foram abertos os olhos deles e disseram: é o Mestre. Era Jesus que estava caminhando com eles, mas eles não conseguiam enxergar por causa do inverno espiritual. Esfriaram eles e eles estavam a ponto de morrer espiritualmente, desistindo do ministério, voltando para aquela aldeia chamada aldeia de Emaús. E agora eles entenderam e eles disseram: olha, o nosso coração pegava fogo, o nosso coração ardia quando ele nos ensinava e quando ele abria as Escrituras. Hoje eu tenho trazido uma palavra para você que vai aquecer o seu coração, que vai aquecer a sua vida espiritual. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode voltar atrás, você não pode continuar frio ou fria espiritualmente, porque o inverno espiritual chegou, porque nós estamos passando uma fase difícil. Não, você precisa manter a chama acesa, você precisa acender fogueiras na tua casa, no bairro que você mora, na cidade que você está. Você precisa acender fogueiras, assim como os bárbaros
A Bíblia diz que eles acenderam a fogueira na ilha de Malta para manter aqueles tripulantes daqueles navios aquecidos para que eles não morressem. E a Bíblia ainda vai dizer que Paulo foi pegar gravetos para manter o fogo aceso, foi pegar lenha. Pegar lenha significa também oração para manter o fogo aceso. E ali aqueles homens sobreviveram. Existem muitas pessoas morrendo ao teu redor, existem muitas pessoas entrando em depressão, existem muitas pessoas desistindo da vida, querendo suicidar, amarguradas, existem pessoas desorientadas, existem pessoas nesse inverno espiritual que nós estamos passando, desistindo de tudo. E você é um canal que Deus chamou para aquecer o coração dessas pessoas, fazer como Jesus. Jesus foi lá no caminho de Emaús, para mudar a história daqueles discípulos, para pregar a palavra para eles, para dizer para eles que não estava tudo acabado, que Jesus havia ressuscitado. Então eles entenderam que eles precisam voltar para Jerusalém para receber do alto a promessa, o Espírito Santo que haveria de descer. Você que está desviado, está ouvindo essa palavra aí, a partir de hoje, você não está mais desviado. A partir de hoje, Deus está trazendo uma palavra fresquinha ao seu coração. Lembra quando Elias estava debaixo do zimbro, passando por um inverno espiritual, e ele estava fazendo a oração de covarde, pedindo a Deus para morrer. Se eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer. O que aqueles anjos trouxeram para Elias? Trouxeram numa bandeja pão assado nas brasas. Sabe o que isso quer dizer? Pão assado nas brasas, pão quentinho. Deus está te dando um pão quentinho aí, ó, uma palavra vinda do céu para entrar dentro do seu coração, da sua alma, e para dizer que Deus não se esqueceu de você, para dizer que Deus não te abandonou no inverno, para dizer que ainda que você não esteja vendo Deus, Ele continua no trono, tendo controle de todas as coisas. Ele continua dizendo para você que as promessas que Ele te fez estão de pé. Ele continua te dizendo que o inverno, ele vai passar, a primavera vai chegar. O inverno é só uma fase, é só uma estação, e Ele tem um tempo novo para você. Mas o que Ele quer fazer com você é que você não pare, que você não desista, que você continue, que você se coloque de pé, que você se aqueça, porque você só vai poder aquecer alguém se você estiver aquecido. Se você estiver frio, você não consegue aquecer ninguém. A pessoa está desistindo da vida, aí vai te pedir um conselho, você também está desistindo, você também está frio, você vai falar assim, não dá não. Vamos desistir da vida porque eu estou em pior condição do que você. Mas não é isso que vai acontecer contigo. A pessoa que estiver caída, a pessoa que estiver desistindo, a pessoa que estiver sofrendo por causa do inverno espiritual, porque perdeu o marido, porque o coronavírus levou alguém da sua família, porque está enferma, porque está até com coronavírus, é você que vai trazer esse aquecimento para essa pessoa, é você que vai fazer essa oração, é você que vai trazer essa palavra, e essa pessoa vai sair dessa situação que ele se encontra, e ele vai provar da primavera junto contigo, e vocês vão cantar o hino da vitória, vai dizer, Deus é maior do que o inverno passou, o tempo de cantar chega. Olha, Paulo, a Bíblia diz que Paulo estava pregando, ele levou o seu discurso até a meia-noite num cenáculo, no terceiro andar, as luzes estavam acesas, e um jovem chamado Eutico estava sentado na janela. Esse jovem foi acometido de um sono e ele caiu do terceiro andar e ele morreu. E falaram para Paulo, Eutico caiu da janela e morreu. Você sabe que quando a pessoa morre, a pessoa começa a ficar gelada, não é? O inverno começa a tomar conta dela, a pessoa começa a ficar dura, paralisada, gelada. A Bíblia diz que Paulo chegou lá e Paulo deitou em cima do menino. Paulo deu aquecimento espiritual para ele. Olha o que diz Atos 20, versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando. Paulo deu um abraço nele e Paulo estava cheio da unção. Paulo estava cheio do Espírito Santo e Paulo abraçou e disse, não vos perturbeis, a sua alma está nele. E o menino levantou vivo e eles voltaram para o cenáculo e a Bíblia diz que Paulo pregou até o dia amanhecer. Foi uma vigília de glória, de alegria, de bênção. Aquele menino estava morto, mas recebeu vida. É isso que Deus quer fazer com você, quer aquecer a sua vida espiritual através da oração, através da palavra de Deus. Ele quer aquecer a sua vida espiritual para você poder dar esse abraço. Olha o que eu vou te dizer.
Hoje você não está podendo dar um abraço por causa do coronavírus, as pessoas não estão podendo se abraçar, mas você dá um abraço virtual, você dá um abraço através de uma oração, através de um conselho, através de uma palavra, e a pessoa que estava desistindo da vida, a pessoa vai encontrar uma esperança, a pessoa vai olhar a vida de outra forma, a pessoa vai ter uma direção diferente daquela que ela estava tomando, e o nome de Deus vai ser glorificado. E o último tópico aqui dessa pregação fala que o inverno vai passar. Glória a Deus, o inverno vai passar. Você crê que o inverno vai passar? Você crê que essa fase difícil aí na sua vida, ela vai passar? Você crê nisso? Cantares 2, versículo 11, porque eis que passou o inverno, a chuva se foi. A chuva cessou e se foi. Passou o inverno, chega a primavera. E o que acontece depois que passa o inverno? Depois que passa o inverno, chega a primavera. Olha o que diz a Bíblia em Cantares 2,12, na parte A. Aparecem as flores na terra. Sabe o que significa aparecer as flores na terra? Significa que veio um tempo novo. Aparecem as flores na terra. Sabe por quê? Porque a neve e a tempestade matam as flores, mas não pode matar a semente. A semente está dentro do seu coração. O inverno pode matar até as flores, mas não pode matar as sementes. Quando a primavera chega, a cidade se enche de cor e perfume, porque no inverno tudo é cinza, mas quando o inverno passa, aí a cidade fica colorida, aparecem as flores na terra, trazendo perfume e cores. E o que Deus está dizendo para você? Vai chegar esse dia que você vai receber a notícia: o inverno passou. Eis que o inverno passou. Chegou a primavera. Primavera é símbolo de renovo. Primavera é símbolo de esperança. Olha o que diz Jó, no capítulo 14, do 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore que for cortada. Ainda há esperança para a árvore que for cortada. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará renovos como a planta. Sabe o que Deus está dizendo? Não acabou não. Sabe o que Deus está dizendo? Não é o fim não. Tem um renovo. Deus está te renovando. O inverno cessou. Essa notícia vai chegar. O inverno cessou. Sabe o que significa? Chegou a primavera. Sabe o que significa? Chegou um tempo novo. Olha o que diz Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas. O inverno vai ficar para trás. O tempo de choro vai ficar para trás. Nem considereis as antigas. Versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Crê que Deus está fazendo uma coisa nova? Crê que Deus já está preparando uma coisa nova lá na frente? Crê que esse inverno vai passar, o tempo do coronavírus vai passar e Deus vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida? Então dá glória a Deus aí. Eis que farei uma coisa nova. Olha o que ele diz. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ermo significa lugar desabitado, lugar que ninguém procura. Deus vai colocar um rio lá. Então todo mundo vai procurar, vamos lá porque lá tem um rio agora. Deus vai fazer isso na tua casa, na tua família. Talvez você esteja me assistindo, você seja um pastor e a sua igreja tem poucos membros e a luta está travada, o inverno espiritual. Ainda no meio dessa crise ainda saiu a metade dos membros. Olha o que Jesus está falando lá no lugar ermo, ele vai colocar um rio. Sabe o que você faz? Ora, busca Deus, se encha do Espírito Santo. Deus vai colocar um rio lá. E esse lugar ermo vai receber um rio de presente. Aí as pessoas vão lá porque vai ter água para beber. Olha o que diz Malaquias capítulo 4, versículo 2. É um novo tempo, é a primavera. O inverno não pode durar a vida toda. Mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e trará cura debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerro na estrebaria. Você vai pular, você vai glorificar. O sol da justiça vai nascer. E o que o sol da justiça vai fazer? Ele vai derreter o gelo do inverno espiritual. Ele vai tirar aquela tristeza, aquela angústia, o tempo do choro.
Vai chegando aí o tempo da alegria. Olha o que vai acontecer agora, a primavera chegou. É um tempo novo, são coisas novas. Você vai ver coisas novas acontecendo, porque no inverno tudo é cinza, mas na primavera tudo é colorido. Agora o sol nasce, o sol da justiça nasce sobre a sua janela, sobre a sua vida, é o novo tempo. Olha o que diz o versículo 13 na parte a figueira já deu seus frutos. Sabe o que significa isso? A figueira já deu seus frutos, que são os figos, representa as bênçãos. Ei, as bênçãos vão chegar, glória a Deus, aleluia. As vitórias vão chegar, o inverno você não pode colher nada, está difícil de colher, está tudo apertado, mas vai chegar o tempo da colheita, vai chegar, Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos, a recompensa, é a primavera chegando, a figueira já deu seus frutos, é tempo de colheita, aquela viagem sonhada, já imaginou você lá no avião, fazendo aquela viagem dos seus sonhos? É a primavera, o inverno passou, hoje nem viajar você pode, para determinados países nem comprar passagem não tem determinados aeroportos que estão fechados, mas o inverno vai passar, não vai durar a vida toda, o coronavírus não vai dominar o mundo, não, Deus está permitindo, Deus também está trabalhando no meio dessa calamidade, porque o inverno vai fazer a gente valorizar mais a primavera, são as lutas que nos fazem a gente se alegrar mais no tempo da vitória. E olha o que a Bíblia vai dizer, né? Que a figueira já deu seus frutos, a viagem sonhada, a cura esperada vai chegar. O carro que você precisa, que você sonha, que você tem pedido a Deus, você é fiel ao Senhor, a casa que você sonha, eu preciso sair desse aluguel, o casamento, o varão, a varoa, Deus prepara tudo, vai chegar o tempo da primavera, por favor, estou pregando para você, me convida para a festa, não me deixa de fora da festa não, eu estou pregando e creio no que eu estou pregando, a consagração ao ministério, né? A porta de serviço, a faculdade concluída, olha aí, a figueira já deu seus frutos, a luta foi grande, o choro foi tremendo, mas chegou o tempo da alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Olha o versículo 13 na parte A, o que diz? A figueira já deu seus frutos, na parte B, e as vides em flor exalam o seu aroma. Você sabe o que é vide? É o pé de uva, olha o cheiro, ó. Exala o seu aroma, é cheiro de uva, é a uva que produz o vinho, e o vinho é o símbolo da alegria, tem cheiro de uva. Lembra lá do Vale de Escol, quando o povo foi espiar a terra, 2 homens precisou carregar um cacho de uva de tão pesado que era, a bênção era grande. Então aguarde, porque o inverno vai passar, e se você sobreviver o inverno em oração, buscando a Deus, confiando no Senhor, você vai provar da primavera, restauração de casamento. O Deus que eu sirvo é Deus que faz essas coisas, Ele passa conosco pelo inverno, Ele nos ajuda a vencer o inverno e a primavera chega, e o nome de Jesus é glorificado, vai ter vinho, vinho significa alegria. Lembra quando Jesus fez o primeiro milagre, Ele estava numa festa, não foi? Festa de casamento, e Ele transformou água em vinho. Sabe o que Deus está dizendo para você? Vai ter festa. Agora não é tempo de festa, não é pessoas que estavam com casamento marcado, pessoas que já estavam com a festa programada, cancelou tudo, porque chegou o inverno, mas o inverno não vai durar a vida toda não, vai chegar o tempo de festa, de alegria, congressos que foram desmarcados, festa nas igrejas que foram desmarcadas. Ei, sabe o que Deus está dizendo? O inverno chegou, mas ele vai passar, e agora a festa vai ser melhor do que aquela que ia ser, porque agora nós já passamos pelo inverno, sobrevivemos, adquirimos experiências com Deus. Olha o que diz o versículo 12 na parte B, e o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Sabe o que isso quer dizer? Aqueles pássaros que quando chegou o inverno foram embora, eles estão voltando. Se você está escutando a voz dos pássaros, é porque o inverno está terminando. Tudo agora vai brotar na terra, chegou o tempo da colheita, o tempo da vitória, o tempo da bênção. Você pensa que você pensou que você ia sofrer a vida toda, você pensou que você ia morrer nesse inverno. Olha o que Deus está dizendo para você, tem uma primavera chegando, olha o que Deus está lançando dentro do seu coração, uma palavra de esperança, para você continuar lutando para sobreviver o inverno, que se você sobreviver o inverno, você vai ver a primavera.
E na primavera você vai se alegrar, você vai poder postar no Facebook as fotos, os vídeos, você vai poder convidar os seus amigos, a sua família. Olha que saudade que eu estou da minha família lá no Rio de Janeiro, vontade de dar um abraço na minha mãe, que eu nunca fico um dia das mães sem ir lá, só em último caso, para ir lá dar um abraço nela. E esse ano eu não pude ir lá, mas eu estou esperando, o inverno vai passar, vai chegar a hora de cantar o hino da vitória e o nome de Jesus vai ser glorificado. Ouve-se a voz das rolas e o tempo de cantar chega. Isso não quer dizer que no inverno você não canta, no inverno você canta sim. É os pássaros que só canta depois que o inverno vai embora. Você canta no inverno, você faz igual Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não haja mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, no curral não haja vaca, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Glórias a Deus, e exultarei no Deus da minha salvação. No inverno você canta, só que quando chegar a primavera, quando chegar a colheita, você vai cantar o cântico de vitória. É aquele cântico de 1 Samuel capítulo 2, é o cântico de Ana. Você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor com alegria. Você vai fazer igual o Salmo 126, esse que a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus está dizendo que está chegando o tempo da festa, o tempo da alegria. O inverno vai passar, você vai sobreviver o inverno, porque Deus é maior. Olha, meu querido, eu vou colocar aqui um louvor, quero colocar um louvor aqui para completar essa pregação aqui, ó. Presta atenção na letra desse louvor, vale a pena. Glória a Deus. Ganhar, perder, descendo, oração, doeu, mas eu cresci. Você vai crescer nesse inverno. Cresci, diminuindo, se humilhando. E o poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza. Ai, estou sentindo a glória de Deus. Tem coisa boa chegando. Tem algo Deus está trabalhando. E não importa o que eu sofri. Não importa o inverno. Sobrevivi. Você vai sobreviver. Glória a Deus. Tem coisa boa chegando. Tem mesmo. Tem. No mundo espiritual está acontecendo. Glória a Deus. Sinta a presença de Deus aqui. Sinta aí também. Sobrevive aí. Olha que louvor maravilhoso. Nenhuma peste me matou. Coronavírus não vai te matar. Nenhuma flecha me atingiu. Sabe por quê? Você está coberto debaixo das asas do Onipotente. Glórias a Deus. Descendo, é se humilhando. Vai doer, dói. Mas você vai crescer espiritualmente. Cresceu, diminuindo, na olaria de Deus. Apareceu, desaparecendo, se escondendo atrás da rocha. O poder de Deus está se aperfeiçoando na tua fraqueza. É necessário o inverno. Ó, tem coisa boa chegando. Glória a Deus.
Tem algo acontecendo. Creia pela fé, Deus está trabalhando. O que importa é que eu sobrevivi. Coisa boa chegando, tem mesmo. Tem algo acontecendo. Glória a Deus. O que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus. O importante é que você sobreviveu. Para a glória do nome do Senhor. Um abraço para todos aí. Um abraço para todos vocês. Deus abençoe de uma forma poderosa.